Gente, aqui no meu relógio já deu 5 horas. Vamos começando, aí conforme também o pessoal for chegando, eles vão se apropriando aqui da discussão. Primeiro, boa tarde, muito obrigada pela presença de todos. Me chamo Thaís, eu estou à frente da comunicação do programa Escolas 2030. E vou passar a palavra para a Helena Singer, que vai fazer a mediação de hoje desse webinário, onde a gente pretende levantar alguns pontos que são pertinentes à educação integral, né, e transformadora, e como o programa pode potencializar, né, todos esses aspectos. Então, Helena, boa tarde, bem-vinda e obrigada pela sua presença. Boa tarde, Thaís, boa tarde a todos, todas que estão aqui. Todos nós do programa, estamos muito felizes com finalmente essa oportunidade de nos encontrarmos no mais ao vivo possível durante a pandemia, né? Ter aqui esse conjunto de pessoas que vão levar adiante essa proposta tão desafiadora que é o Escolas 2030. Eu vou fazer uma rápida apresentação do programa. Eu imagino que as pessoas que estão aqui, elas já foram de alguma forma apresentadas ao programa, participaram de alguma conversa, enfim. Mas para nos colocar todos no mesmo lugar e as pessoas também irem chegando aqui nos primeiros minutos, eu vou fazer uma retomada, né, do que é o programa e de como ele chegou e nós chegamos até aqui hoje nesse encontro, né? Então, o Escolas 2030 é uma iniciativa global que foi trazida para o Brasil pela Fundação Itaú Social, já no ano retrasado, estamos em 2020, eu acho que a primeira conversa já foi em 2018, talvez. Uma iniciativa de várias fundações, né, globais, que se deram conta de que os indicadores de qualidade da educação no mundo, né, sobretudo PISA, enfim, os vários indicadores que criam os rankings de educação, de qualidade da educação entre os países, em geral, trazem os países do sul global numa posição de bastante desvantagem, né, entre os últimos colocados. E que, no entanto, nesses países costuma acontecer situações de imenso desafio para o desenvolvimento integral, para a educação integral das crianças e dos adolescentes, e existem organizações com sucesso nesse aspecto, em contextos de grande desafio. Então, que o mundo tinha muito a aprender, teria muito a aprender sobre essas experiências, né? O que faz com que, mesmo em situações, em contextos com desafios importantes, as comunidades, as escolas, as organizações consigam garantir as condições para a educação integral das crianças e dos adolescentes. Essa é a pergunta fundamental. E a segunda questão que mobilizou a iniciativa em termos global é que não só não se costuma partir da experiência dos países do sul global, como também não se costuma partir da experiência das escolas e organizações educativas, né? Normalmente, os indicadores, os processos de avaliação são construídos de cima para baixo, né? Seja esse em cima a universidade, o gabinete dos governos, os órgãos, os organismos internacionais, mas é sempre uma instância que não é a instância da escola, que formula as perguntas e formula o que se quer avaliar, e os processos, os procedimentos para que isso seja aplicado em larga escala, né? E quando a gente fala em global, é larga escala mesmo. Então, essas motivações
que levaram à criação dessa iniciativa global, Escolas 2030, e que no Brasil é liderada, né, foi trazida pela Fundação Itaú Social, que então nos convocou, né, nos convidou, a Choca e a Faculdade de Educação da USP para liderar essa iniciativa aqui no Brasil, né? E é isso que a gente vem construindo e constituindo nesse último ano. Então, a primeira coisa, nessa iniciativa global, a perspectiva é que em cada um dos 10 países que participam da pesquisa, 100 escolas e organizações educativas sejam as autoras da pesquisa, a gente está falando de uma perspectiva de pesquisação, e essas organizações vão ser acompanhadas e vão criar os seus próprios procedimentos de pesquisa para acompanhar o desenvolvimento dos seus estudantes ao longo de 10 anos, né? Começando seguindo os cortes etários, né, que começam com 5, com 10, com 15 anos, de maneira que, ao final do processo, em 2030, a gente terá acompanhado pessoas que já estarão com 15, com 20, com 25 anos. E a grande questão é o que essas pessoas aprenderam ao longo dos 10 anos, o que elas desenvolveram, né, de fato, como é que se garantiu as condições para o seu desenvolvimento, para sua aprendizagem, para a educação, a partir da educação integral. A gente, então, em primeiro lugar, a gente aceitou o desafio e se entusiasmou com esse desafio aqui no Brasil, porque a gente já tem, né, um conjunto de escolas e organizações educativas que promovem a educação integral e que, inclusive, já foram reconhecidas tanto pelo Ministério da Educação em 2015, quanto por organizações da sociedade civil que dão continuidade a esse mapeamento, né, das instituições que garantem a educação integral de uma forma inovadora, com uma abordagem inovadora, né? Então, a gente já teria uma certa facilidade para encontrar essas 100 instituições. A gente não ficou com medo de não encontrar 100 instituições, porque a gente já tinha até o endereço, né, que são as instituições de vocês. Então, a gente precisou desse tempo, desse ano, que podia ter sido um pouquinho menos se não tivesse a pandemia, mas de qualquer forma foi um tempo muito importante para a gente entrar em contato com todas essas organizações e a gente criar uma estrutura que o Eli vai explicar um pouco melhor depois, de pesquisação que efetivamente garanta que se parta do que as instituições estão produzindo, para que a gente defina quais são os indicadores e quais são as soluções, e, enfim, como é que tudo vai se operar nesse processo. E a gente também garantiu a presença das secretarias de educação correspondentes às instituições que estão sendo convidadas para participar dessa iniciativa, né? Então, as primeiras secretarias que estão sendo convidadas e que já estão aqui presentes, inclusive, são das organizações que começaram esse processo já com a Choca e com a Faculdade de Educação da USP, já criando, já fizemos um encontro, ele vai contar um pouco mais, mas enfim, nós nos encontramos alguns meses antes da pandemia, fizemos uma oficina na USP, em que tiramos algumas orientações básicas e, sobretudo, os campos da aprendizagem que a gente quer acompanhar ao longo desses 10 anos, né? Isso foi definido já com 30 organizações, incluindo algumas secretarias que também estiveram presentes nessa oficina de 2, 3 dias na USP no ano passado. E, aos poucos, a gente vai trazer também as demais secretarias da educação envolvidas de cada uma das cidades, estados e, enfim, redes que estão representadas, né, entre as 100 instituições, organizações educativas. Hoje está sendo o lançamento do site
né? Eu acho que alguém, a Thaís, talvez coloque aqui no chat o endereço do site, Escolas 2030. Esse lançamento aqui do site, de toda a iniciativa, é primeiramente para nós, né? Para esse grande conjunto de pessoas e organizações que estão se mobilizando para fazer isso acontecer. E a gente, depois que tiver todo mundo se sentindo autor desse processo, já bem apropriado do Escolas 2030, a gente vai fazer um grande lançamento nacional, porque a gente tem convicção de que o Escolas 2030 tem um potencial grande de mudar a conversa sobre avaliação e da qualidade da educação no Brasil e no mundo, né? Então, não é uma coisa para a gente tratar como um projeto alternativo, mas um projeto que está no centro do debate, e a gente quer fazer um grande barulho em torno dele também, mas depende para isso, que todos vocês estejam totalmente apropriados dele. Então, acho que aqui eu vou concluindo a minha fala, e já vou apresentar, né, como é que a gente continua aqui. Na sequência, vai falar o professor Eligane, da Faculdade de Educação da USP, vai apresentar a pesquisação. Depois dele, teremos o professor Elton Lopes, da Escola Estadual Olâmpio Tabosa, lá no Ceará. Na sequência, a Valmira Ribeiro dos Santos, da Escola Comunitária Luiza Marim. Depois, a Maria do Socorro, da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte. E, por fim, a Ana Rosa, que, além de ser membro do Engajamundo, uma organização sobre a qual ela vai falar mais, que é uma organização de jovens do Brasil todo, ela também é a representante aqui hoje do nosso comitê consultivo, que é um comitê formado por cerca de 10, 12 pessoas representativas de instituições de abrangência nacional que nos ajudam a orientar todo esse processo. E no site vocês podem ver os nomes de todos eles. Tá bom? Então, rigorosamente nos meus 10 minutos, passo aqui a palavra para o professor Eligane. Boa tarde para todo mundo. Para mim também é uma alegria que a gente tenha esse momento aqui entre nós, e agora com o lançamento do site do programa de Escolas 30. Eu, como a Helena falou, eu sou uma das pessoas corresponsáveis, né, pela coordenação dessa iniciativa por parte da Faculdade de Educação da USP, na qual eu trabalho. Eu me dedico já há vários anos a pesquisa sobre mudança educacional, envolvendo aspectos de inovação, de reforma, e especificamente tenho me dedicado à educação escolar indígena e à educação e direitos humanos. E fiquei muito contente de poder colaborar nessa nossa iniciativa, e especialmente porque é uma iniciativa de pesquisa com a intenção de amplo envolvimento, né? E aí a escolha que esse programa fez para o tipo de pesquisa é pela chamada pesquisação. E quando eu tinha uns 16 anos, eu tinha um professor chamado Silvio Bock, ele ainda está por aí, grande figura, e eu perguntei o que ele fazia. Ele trabalhava na escola e também era da PUC de São Paulo, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E ele me falou que fazia pesquisação. Eu achei muito estranho isso. A palavra soou muito diferente para mim. O tempo passou e eu aprendi um pouco sobre pesquisa e sobre pesquisação e as suas virtudes, né? Principalmente essa característica, né, que é uma intenção desse tipo de pesquisa,
de que não seja, como muitas outras pesquisas ocorrem, não seja uma intervenção da parte de um grupo apenas especializado que toma uma realidade local como objeto para o conhecimento. Não é uma pesquisa, digamos assim, de fora que se dirige para esse grupo para procurar entendê-lo, e embora isso seja muito importante para produzir conhecimento, as propostas assim abarcadas pela perspectiva da pesquisação visam a fortalecer o próprio grupo, né? Não só pesquisadores profissionais, né? Mas que a própria atividade de investigação seja uma forma de envolvimento das pessoas com aquela realidade em que elas já vivenciam, mas um envolvimento que, ao mesmo tempo, faz delas sujeitos de produção de conhecimento, e, ao fazer isso, né, esta é a intenção, ao fazer isto, aumenta o potencial, o poder dessas pessoas, não só para entender a sua realidade, fazer isso coletivamente, o seu poder de intervir na sua realidade. Então, em linhas gerais, essa proposta é um desafio não só para o conhecimento, né, que pesquisadoras e pesquisadores profissionais têm como centro, mas é um desafio para que a produção de conhecimento seja uma maneira de transformação das pessoas, dos grupos que estão imersos na realidade investigada. E daí a palavra ação, que se liga à palavra pesquisa, é decisiva. Confere a proposta, né, para a proposta uma perspectiva de participação nitidamente política, no melhor sentido da palavra, né? De identificar os centros de poder, de identificar as próprias forças pessoais e coletivas e de agir nesses centros de decisão, participando das decisões, participando da decisão política, que eu resumiria como a ideia de decidir sobre aquilo que é de todo mundo. Não é? O espaço público, o espaço da política deveria ser entendido assim. Ele é o lugar onde se decide sobre o que é de todo mundo. E, de modo geral, o que acontece é que poucas pessoas decidem sobre o que é de todo mundo. Poucas pessoas tomam decisões sobre a vida de muitas pessoas. Então, essa proposta de pesquisação é, ao mesmo tempo, uma intenção de enfrentar isso, né? De aumentar o poder de muitas pessoas. Pessoas de diferentes características, né? Adultos e crianças, mulheres, homens, pessoas de diferentes origens sociais, com diferentes experiências de vida, com diferentes opiniões. Então, ao mesmo tempo, o que nos alegra, né, de nós estarmos colocando em andamento essa proposta é um desafio enorme. As experiências mais consolidadas de pesquisação têm ocorrido com pequenos grupos, né? E dentro do programa Escolas 2030, nós
vamos contemplar isso também, né? Quer dizer, nós estamos nos referindo a organizações educativas, a escolas que compõem, interagem com comunidades. Mas, ao mesmo tempo, também esse é um programa de amplo espectro, não é? Envolve 10 países, pretende-se que em cada país 100 organizações educativas estejam participando, e no Brasil, inclusive. Então, nesse horizonte, né, que a Helena mencionou, quer dizer, a gente não está propondo mais uma experiência alternativa, né? Nós estamos propondo para valer que isso se torne um movimento muito forte, muito consistente, para que em cada comunidade um número maior de pessoas influa nas decisões sobre sua própria educação e que isso seja simultaneamente uma forma de influência conjugada, coordenada, concatenada sobre os centros de decisão política, não é? Para que a gente dê uma contribuição decisiva para a reorientação da educação escolar e não escolar no Brasil e em outros países do mundo. Então, nós somos pretensiosos, né? Nós somos... gostaria que a gente fosse pretensioso sem ser arrogante, né? Por que ser pretensioso? Por causa do tamanho do desafio, do tamanho da bronca, né? E a gente já fez no Brasil, em outras partes do mundo, experiências que precisam ser levadas em consideração para que a gente aprenda, encontrar um caminho eficaz de alteração sustentável dos nossos modos de vida, que signifique, ao mesmo tempo, a alteração das nossas formas de educar. E nós temos em que nos apoiar. Como foi dito, todas as iniciativas que têm surgido, né, elas têm acumulado conhecimento, e isso sem muita articulação, ou pelo menos sem um esforço coordenado suficientemente significativo. E agora essa é uma oportunidade muito importante e, ao mesmo tempo, muito rara. Nós estamos pensando que esse seja um movimento de coletiva investigação sobre o aprender, sobre aprendizagens que têm ocorrido e que, em geral, são desprezadas, são desconhecidas, né, das autoridades e da opinião pública de maneira geral. Então, essas aprendizagens já acumuladas precisam ser recuperadas, né, precisam ser compartilhadas e precisam ser reexaminadas para que a gente possa dar passos adiante a partir desse degrau. Nós temos condições especiais neste programa para fazer isso, né? Não só aquilo que eu já mencionei, que é a própria prática, as experiências das organizações educativas que estão se envolvendo neste programa, mas também uma disposição muito forte das pessoas que estão se articulando nessa iniciativa. Dentro dessa perspectiva, dessa proposta de pesquisação, né, nós estamos cogitando, né, de focalizar 5 tipos, vamos dizer, de aprendizagens que são, em geral, desconsideradas, né, quando se fala de educação, embora elas sejam muito importantes. Nós estamos pensando em colaboração, estamos pensando em empatia, em criatividade, em protagonismo, em autoconhecimento. O que significa cada uma dessas palavras? Os significados são vários.
Então, é parte do nosso esforço justamente encontrar significados comuns neste coletivo, nessa comunidade das Escolas 2030. E não só significados de definição conceitual, mas completamente conectados com aquilo que já se faz. E aquilo que já se faz na relação direta entre educadoras e educandos, entre as organizações educacionais e as comunidades em que elas estão atuando. Né? Nós estamos no comecinho. Essas são algumas ideias iniciais que nós não queremos deixar fechadas. Nós queremos justamente, para sermos coerentes com a proposta de pesquisação e partir da base para que se possam aproveitar as propostas e diretrizes que emanem das lições dessas experiências da base, que a gente consiga, mantendo abertas essas propostas iniciais e constituindo nesse coletivo, que é muito grande e vai se ampliar, né, os entendimentos comuns que nós temos daquilo que a gente já faz e daquilo que a gente já pensa. Bom, para iniciar, eu queria deixar essas primeiras palavras e damos sequência ao nosso seminário. Obrigada, Eli. Palavras iniciais e bonitas. Já vou passar a palavra para o próximo, que é o Elton, mas antes eu queria dizer, olha, a gente já está aqui em 166 pessoas, eu queria dizer que a gente vai ter um tempo para responder perguntas, para, né, questões que vocês tenham no final dessa rodada de falas iniciais. Se vocês quiserem ir colocando já as perguntas no chat, a gente já vai, a Thaís, da Cidade Escola Aprendiz, vai sistematizando aqui, passando para quem pode responder, tá bom? Então, Elton, com você. Não te ouvimos. Elton, você está com o microfone ligado? Você consegue ouvir agora? Era um problema no fone. Então, primeiro eu quero agradecer aqui a Helena, ao Eli pelas falas, né? Falas muito mais do que informativas, que inspiram a nossa fala e também dão um entusiasmo ainda maior em relação ao programa Escolas 2030. Eu quero desejar uma boa tarde a todos e a todas as presentes, dizer que é um prazer muito grande estar nessa sala com tanta gente, né? Estamos chegando a 170 pessoas, dá até um nervoso assim de falar para tanta gente. Se fosse no auditório, olhando para todo mundo, ficaria mais ainda, mas olhar para o número já deixa um pouco, né? Então, mas é um prazer muito grande estar aqui, é um prazer muito grande estar nessa discussão, nessa construção do Escolas 2030. E aí eu acho que uma forma de contribuir com esse debate é falar um pouco aqui do meu lugar de fala, né? Primeiro me apresentar, né? Meu nome é Elton. Agora nas reuniões virtuais fica fácil da gente saber o nome de todo mundo porque está escrito, né? Então não tem como errar o nome de ninguém. Mas eu sou de uma comunidade rural, de um município muito pequeno aqui do Ceará. E nós estamos no programa Escolas 2030 como uma escola, uma organização escolar, mas poderíamos também estar como uma organização não escolar, porque a minha origem, assim, do ponto de vista educacional e a origem do projeto pedagógico dessa escola é de um movimento de educação popular que nasceu aqui no Ceará em 1994 e que, pegando um pouco aí da fala do Eli,
né, que poucas pessoas decidem os destinos, né, e todas as políticas que impactam e que chegam a maioria esmagadora da população. O nosso movimento, que é chamado de Prece, que antigamente a gente tinha como significado Programa de Educação em Células Cooperativas, e agora a gente tem como Programa de Estímulo à Cooperação nas Escolas. O nosso movimento começou com um grupo de 7 estudantes fora da faixa etária escolar, que desafiados ou estimulados por um professor universitário que era da zona rural aqui da nossa região, do sertão, do semiárido nordestino, eles resolveram estudar juntos e se escolarizar. Depois de um tempo, o primeiro entrou na universidade, e aí, depois desse, centenas de outros entraram na universidade. E o que fez com que esse processo não parasse até hoje, né, desde 94, foi uma coisa que está muito na fala do Eli também, né? O Eli falou sobre comunicar, né? Comunicar, sermos pretensiosos e aí criar uma comunicação sobre a educação integral e transformadora. Aqui no Prece, essa pretensão se deu com o retorno, né? O Eli falou também sobre a intervenção no próprio meio em que a gente vive, quando ele falou sobre pesquisação, né? Então, aqui nesse nosso movimento, o Prece, aquele primeiro estudante que entrou na universidade retornou, e depois dezenas de outros. Então, eu sou desse movimento sou um desses centenas de jovens que entrou na universidade e retornou para retroalimentar esse processo, para intervir na própria realidade, tentando gerar desenvolvimento. Um movimento que começou, como eu disse, e vale enfatizar, com alguns jovens fora da faixa etária escolar, lá em 1994, se transformou num movimento que tem, além dessas centenas que entraram na universidade e que retornaram, tem dezenas destes que seguiram carreira acadêmica, que fizeram mestrado, que fizeram doutorado, e boa parte desse investiu os conhecimentos adquiridos na universidade para desenvolver a própria região e especialmente na área da educação. Então, foi por esse investimento que, quando essa escola, que é uma escola, a Lampinho Tabosa, né, que é a escola que nós representamos aqui, que é uma escola estadual de ensino médio profissionalizante, mas que faz parte do movimento de inovação da organização aí do Ministério da Educação em 2015, é uma escola que está também na rede de escolas transformadoras, e que agora, né, está como parte do Escolas 2030. Quando essa escola foi inaugurada, a Secretaria Estadual de Educação do Ceará desafiou esse grupo daquele movimento lá que eu falei, do Prece, para implantar uma metodologia que até então era praticamente desconhecida na rede estadual, mas o movimento não escolar havia contribuído para que mais de 500 jovens entrassem na universidade e estivessem retornando, e estivessem mudando a realidade da educação nesse município de Pentecoste e em alguns municípios vizinhos. Então, nós, já como um grupo de universitários, alguns poucos graduados, encaramos esse desafio. E aí eu já falo um pouco também sobre a fala inicial da Helena, né, quando ela falava sobre criar critérios ou sobre o que avaliar quando a gente fala de educação de qualidade. Então, nós, nesse desafio de implantar essa metodologia numa instituição oficial de ensino, nós tínhamos esse desafio de trazer estratégias que eram de um movimento não
mas que tinham uma base na literatura, que é a aprendizagem cooperativa, que tem muitos. Tem, por exemplo, o Paulo, que tem alguns livros sobre o tema, mas que tem principalmente os americanos, David e Roger Johnson, como os autores mais conhecidos sobre essa metodologia. Então, a gente, quando desenhamos o projeto pedagógico dessa escola, a gente tinha essa ideia que parecia simples, né, no desenho, mas que foi um desafio ainda maior para implantar, porque a gente não só não tinha precedentes, como não tinha um referencial para seguir, né? Então, hoje, a gente tem fazer parte do movimento de inovação na educação, da rede de escolas transformadoras, agora do Escolas 2030, para nós um reconhecimento de que utilizar estratégias diferentes do normal, entre aspas, né, que as escolas aqui da região, do nosso estado, utilizavam, isso pode fazer diferença. E aí isso se traduz nos resultados da escola. Mas aí, de novo, eu chamo a atenção para a fala da Helena, né? O que é, então, uma escola de qualidade? Nós tínhamos uma certa angústia no início, e que continua até hoje, né? Que é quando você trabalha com uma estratégia inovadora, e se tratando de instituição oficial de ensino, não existem parâmetros para avaliar. Não se avalia nas redes se os estudantes estão aprendendo a cooperar, se eles estão desenvolvendo empatia, se eles estão sendo mais criativos, se eles estão sendo protagonistas. Qual é o parâmetro para isso? Eu acho que esse é um dos grandes papéis aqui do Escolas 2030. É ampliarmos o debate sobre esses temas, né, que o Eli colocou aqui, e a gente propor critérios de avaliação de impacto das políticas educacionais, da educação de uma forma geral e do trabalho de cada instituição a partir desses conhecimentos ou dessas competências. E não só, né, porque eu acho que também, né, mas não só dos índices educacionais assim, mais tradicionais, né, como o próprio IDEB, né, que saiu o resultado recentemente referente a 2019, como as avaliações externas de uma forma geral, o Enem a nível nacional, as estaduais, né, que aqui no Ceará é chamado de SPAES, né? Mas eu quero também, nessa fala inicial, concentrar minha fala nesse ponto, nesse primeiro. Aí tem um outro ponto sobre a escola, que é o que está mais ligado ao protagonismo, que eu quero estar falando sobre ele, mas eu queria enfatizar, né, que é um desafio para todas as instituições que trabalham com inovações pedagógicas, manter o projeto diante da falta de critérios que reconheçam a energia dispensada naquelas estratégias inovadoras que geram desenvolvimento de competências socioemocionais, que geram desenvolvimento dessas competências, dessas aprendizagens que o Eli citou, né? A colaboração, a empatia, o protagonismo, a criatividade, enfim. Né? Esse é um ponto. O segundo ponto é sobre... está mais ligado ao protagonismo, que é sobre as estratégias que nós desenvolvemos aqui na Alan Pintabosa e que tem sido assim o que caracteriza o trabalho da nossa escola. Né? Nós viemos de um movimento de estudantes que não tinham professores e que, se ajudando mutuamente, estudando em células, conseguiram chegar na universidade e mudaram a cara da educação da nossa região, né? Com centenas de jovens entrando na universidade, com dezenas desses jovens fazendo pós-graduação a nível de mestrado, doutorado, que influenciou políticas públicas a nível de Estado, né? O Estado do Ceará, por muitos anos, e a própria Universidade Federal do Ceará também por muitos anos, está acabando agora com o atual presidente, que extinguiu o programa de aprendizagem cooperativa na Universidade Federal, mas por muitos anos a Secretaria Estadual teve uma equipe de formação de professores e estudantes em aprendizagem cooperativa para estimular a cooperação, o protagonismo, a solidariedade, o trabalho em equipe, e essas competências que são inovadoras. Inovadoras, eu acho que pelo fato de não serem políticas públicas, mas que já vem sendo discutida há muito tempo, né? E
Então, a nossa escola, ela utiliza essas estratégias e elas têm sempre, são diversas, dezenas de projetos, mas tem um ponto em comum, que é a participação muito ativa, muito protagonista dos estudantes. Então, o projeto pedagógico da nossa escola, ele tem uma linha dorsal, um esqueleto baseado na liderança, do que nós chamamos de liderança cooperativa, solidária e parte da escola pelos estudantes. Então, assim, em todas as áreas da escola, inclusive nas aulas, né? Na época em que se tinha ainda aulas presenciais, a gente não sabe como é que isso vai ser no futuro, né? Nós tínhamos a atuação dos estudantes, né? Discutindo sobre os problemas da escola, mas avançando, não só discutindo sobre os problemas, mas propondo projetos que trabalhassem para a solução e estratégia para melhorar a escola, né? E aí, assim, de uma forma geral, esses projetos que chamam o estudante para participar, eles estimulam o protagonismo, ao mesmo tempo que eles promovem uma inclusão e aumentam o sentimento de pertencimento dos estudantes a esta escola, né? E aí eu termino também lembrando que na lei de reforma do ensino médio, né, de 2017, trata exatamente disso, da flexibilização do ensino médio a partir da oferta de itinerários formativos que contemplem como princípios o protagonismo e o projeto de vida desses estudantes como um guia para essas escolhas que ele vai fazer, né? Então, acho que é fundamental a gente promover a participação dos estudantes no processo de aprendizagem deles, e as metodologias ativas, elas são esse caminho, e embora elas sejam já estudadas e por algumas organizações trabalhadas já há muito tempo, elas são consideradas inovadoras ainda por não serem políticas públicas. Daí a necessidade, como o Eli falou anteriormente, da gente ser muito pretensiosos, nós sermos muito pretensiosos aqui na rede Escolas 2030, né? E propor mesmo, a partir das experiências que já existem em diversas instituições, não só do Brasil, mas dos outros 9 países que fazem parte do programa, né? Um modelo de escola que promova a formação integral, que promova a educação transformadora para que para que a juventude transforme a própria realidade, né? Transforme as suas comunidades a partir da sua participação desde o seu processo de aprendizagem, né? Então, eu quero agradecer, dizer só da minha felicidade também de estar aqui, parabenizar o programa pelo lançamento do site, que certamente será um canal muito importante de comunicação com a comunidade em geral. Muito obrigado. A gente que te agradece, Elton, você está aqui inspirando a gente com essa experiência tão incrível do Prece e da Lampinha Tabosa. Já vou rapidinho passar a palavra para a Valmira, e de Fortaleza vamos para Salvador. Boa tarde a todos e todas. Estão me ouvindo? Sim. Também gostaria de dizer que é um prazer imenso estar aqui representando a Escola Comunitária Luísa Maí, né? Porque eu estou aqui, mas por trás de mim tem outras pessoas que fez esse trabalho brilhante para mim estar aqui contando essa história. A Luísa Maí também foi fundada em 1990 e a gente conhece muito o nome Luísa Maí, mas ela está alocada dentro de uma associação de moradores que chama Conjunto Santa Luzia. Mas como a escola criou visibilidade, às vezes a gente esquece que ela faz parte de uma associação, antes de ser uma escola. Ela passa por uma associação de moradores. Ela começou pensada por 7 mulheres do bairro e um homem, né, na época que foi quando as escolas públicas não atendiam a necessidade de educação infantil, e essas mulheres pensaram, né, mulheres leigas, mas que tinham o intuito de fazer com que aquelas famílias pudessem ter seus filhos dentro de uma escola. Começaram com uma escolinha chamada Escolinha do Bairro, e ao longo do tempo ela foi chamada Escola Comunitária Luísa Maí, baseada numa mulher negra guerreira que veio da África. E aí tinha muito a ver com a história dessas mulheres. Essas mulheres só tinham iniciativa naquela época, né? E aí hoje
e foi fundada naquela época com a intenção de atender crianças de 0 a 7 anos, mas ao longo do tempo ela trabalhou com crianças até o ensino fundamental 2. Devido aos projetos foram cortando algumas verbas, hoje a nossa escola só atende educação infantil e uma sala do primeiro ano do ensino fundamental 1. E a nossa escola ela rege em 3 pilares, que é pertencimento, gênero e identidade. Pertencimento é você valorizar o local que você está. Talvez quando você... uma escola que está alocada num bairro periférico, né? Onde às vezes, devido às situações da periferia do bairro, nem as pessoas da própria comunidade acreditam que pode florescer um trabalho tão bonito que é a educação. E a gente acredita que a educação transforma por essas mulheres ter transformado e, ao longo do tempo, a escola foi ganhando visibilidade, eu digo assim, não é nem visibilidade, ganhando reconhecimento, que é uma coisa que tem na missão da escola, os valores, que era a escola ser reconhecida pelo seu trabalho, respeitando as diferenças e ajudando as crianças a transformar a sua realidade. E a gente pensa nesse contexto todos os dias. E aí vem a escola foi reconhecida pelo programa A Escola Transformadora, Instituto Alana Iyashoka, em 2015. E hoje a nossa escola recebeu mais um presente, que a gente está participando de um programa 2030, que eu acredito que é um programa que não veio para dar mais trabalho à escola, ele veio para melhorar as nossas práticas. Eu acredito dessa forma, que é um programa que vem para sistematizar aquilo que nós fazemos, mas manter a nossa especificidade, que é a identidade da escola. E uma lista de avaliação, que infelizmente existe muita avaliação classificatória. Esquece que tem diversos outros parâmetros que possam estar ali dentro de um contexto escolar. Nós acreditamos que a escola vai além do lápis e papel, que outras potencialidades precisam ser avaliadas e desenvolvidas nos estudantes. Então, para nós agora, qual o maior desafio de uma escola considerada transformadora, inovadora no momento pandêmico? O maior desafio para nós é manter a nossa escola viva. Eu digo assim, manter a escola viva, porque o que mantém uma escola viva são as crianças que nela habitam, são as crianças que estão lá diariamente. Então, por mais que nós estamos tentando fazer as nossas aulas por vídeo, aulas remotas, nunca vai ser da mesma forma como as aulas presenciais que nós estamos acostumados a fazer, e dar visibilidade, no caso, transformar o dia a dia daquela criança, que é o olhar, é o acolhimento desde o momento que aquela criança chega no portão até a merendeira. A gente propor às crianças e elas dão opinião independente da idade, né? Que nós temos crianças de 3 a 7 anos de idade, mas a gente tem essas crianças como uma criança protagonista, ativa da sua história, onde a gente acolhe, a gente faz debate de temas e a gente quer ouvir a opinião daquelas crianças, a gente quer ouvir o que a criança pensa, a gente quer ouvir o que as crianças querem para a comunidade, o que as crianças querem para a cidade de Salvador. Esse ano, pensando na política da nossa cidade, né, a gente começou, o tema gerador da escola esse ano foi dar vez e voz às crianças para falar o que eles querem para a cidade de Salvador, o que eles querem de melhoria. A maioria das crianças disseram que queria escolas, queria mais segurança, queria mais moradia, né, porque a gente vive, as crianças do bairro do Uruguai vivem muito nessa situação também, tem a vulnerabilidade, associação à condição econômica também muito baixa, e é a forma que as crianças acolhida no espaço como a escola. E temos projetos transformadores da nossa escola, que hoje foram alunos que já saíram da escola, e eles retornam fazendo uma rede, né, que são uma rede de jovem ação de Itapajipe, onde eles voltam fazendo oficinas dentro da escola, acolhendo os outros estudantes, e junto com nós, professores da escola comunitária Luísa Maim. E como vem o PAN, e tem outra, eu estava lendo as perguntas norteadoras, e fala também sobre como esse programa vai contribuir para a nossa escola. Eu acredito que vai contribuir de uma forma globalizante, fazendo com que reafirme aquilo que nós já fazemos, reafirmar o nosso currículo, e ajudar num momento tão polêmico que a gente precisa reafirmar novamente, porque
diante da situação do momento, a gente pensa assim, como a gente vai reafirmar as nossas práticas diante de um momento pandêmico, onde a nossa metodologia é viva, participativa, coletiva, né, que o potencial da nossa escola é a coletividade. E aí vem essa situação que levou as crianças a ficarem em casa, e a gente precisa ter mais estratégia do que nós já tínhamos antes, para nós termos uma forma de acolher novamente essas crianças, para manter o nosso trabalho vivo. Então, aqui é um pouco da história da Escola Comunitária Luiza Maim, que eu já vi que meu tempo está acabando. E desde já, quero mais uma vez agradecer, e também agradecer também às outras professoras que estão hoje participando desse webinário junto comigo, da Escola Comunitária Luiza Maim, e os demais participantes. Obrigada, Valmira. Muito bom te ouvir. Conhecer um pouco mais sobre essa escola incrível, essa comunidade incrível, né? Mais do que uma escola. E já passo aqui a palavra para a nossa querida Socorro, parceirona. Obrigada, Helena. Obrigada por essa oportunidade, né? A Thaís, os meninos. Bom demais da conta ver o Elton, a Valmira e todo o pessoal aí das escolas transformadoras. Pois bem, eu sou Socorro Lages, sou professora de Belo Horizonte e conheci o programa de escolas transformadoras enquanto eu era diretora da Escola Municipal Professor Paulo Freire, que teve um reconhecimento em 2015 e nos levou a conhecer o programa, conhecer o Alana, a Choca, e pensar, refletir que escola que é essa, que escola transformadora é essa, quem transforma e quem é transformado, né? E em 2018 eu tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Educação, que é de onde eu falo hoje. Eu falo que eu estou no intensivo, eu estou no intensivão na secretaria, aprendendo a fazer gestão, com uma secretária que é professora, que traz nela impregnado o que a escola tem de melhor. E qual que é meu papel hoje na Secretaria de Educação de Belo Horizonte? Eu sou articuladora e assessora da educação básica de BH. Então, eu trago para cá, para esse lugar, o que eu gostaria de receber enquanto professora de sala de aula, enquanto gestora de uma escola. E em BH, nós temos 530 unidades de educação, sendo que 170, eu me perdi com os números, eu não sou boa de números, não, sou boa. Sim. Nós temos 145 escolas de educação infantil, 176 de educação de ensino fundamental e 209 da rede parceira, que são as creches. E como que você faz educação numa rede gigantesca, na terceira capital maior do Brasil? É como se faz educação em qualquer lugar. É ouvindo quem está na escola. É fazer a educação com a escola e não para a escola. E nesse sentido, nesses 2 anos e meio na secretaria, a gente fez meio que um tour em BH, conhecemos várias escolas, os projetos, a secretária indo até as escolas. E o momento da pandemia trouxe para nós esse facilitador, que é a tecnologia, na construção desse diálogo, de ouvir, né, as escolas, ouvir professores, colegiado, diretores, e dessa forma ser mais eficaz na emissão de documentos, de portarias, que norteiam as práticas nesses últimos 6 meses. E dentro de Belo Horizonte, nós temos assim, alguns avanços. A universalização da educação infantil, o cadastro, onde qualifica o percurso dessa criança. Nós temos um plano municipal de educação, onde Belo Horizonte, se eu não me engano, foi uma das poucas capitais a conseguir fazer o monitoramento desse plano, a fazer uma conferência em 2019 desse plano municipal.
Nós temos uma valorização muito grande do professor, formação em parceria com a FMG, licença para mestrado, para doutorado, para escrita da tese. Nós temos um congresso de boas práticas, que é onde o professor vai e troca experiência, onde a gente já teve a alegria de receber aqui pessoas aqui presentes, né, das escolas transformadoras. Nós tentamos trazer muito dessa ideia, né, do que está posto para as escolas transformadoras. BH tem 530 escolas transformadoras, que não foi ainda reconhecida, né, esse grupo de escola ainda não foi reconhecido pelo programa, mas a gente caminha para tal. Cada um no seu universo, no seu espaço, no seu lugar, com a sua identidade, ela transforma. Ela transforma esse sujeito professor que chega com outro conhecimento, com outros valores. E se não tiver esse coração que pulsa ali dentro, da escuta, de perceber aquele estudante como um ser rico de conhecimento, não vai ter avaliação que dê certo, como nós não tivemos agora no último IDEB, o melhor resultado nas vias aí de quem avalia. Então, que resultado é esse que nós temos hoje numa concepção de educação integral? O que nós de BH esperamos do projeto, né, da Escola 2030? Essa ajuda, essa organização, essa interação de fazer com a escola. Que avaliação, que menino, que sujeito é esse que está sendo avaliado e com qual instrumento, a troco de que ele está sendo avaliado? Que nota é essa? Quem mediu isso? Quem conhece nosso menino e nossas meninas? É o professor que está lá dentro todos os dias, que olha nos olhos, que sente a dor, que sente a necessidade. Então, para mim, a Escola 2030 ela vem muito na perspectiva de uma avaliação de educação integral, uma construção de educação integral para Belo Horizonte. Não em termos de programas apenas, de conteúdo, mas do ser humano na sua plenitude, na sua forma global de ser humano. E Belo Horizonte investiu na última gestão, nós temos a educação infantil, que tinha uma dependência até de organização financeira de uma outra escola. Essa gestão atual, ela fez essa autonomia, constituiu escolas de fato. E, para além disso, uma pesquisa de uma escola, de uma educação, de um projeto, né, que não é nem projeto, mas ela é uma política já dada na Secretaria de Educação, que é chamado Projeto Ápia, que é onde tem a não interrupção, garante a transição. Né? O objetivo desse projeto é garantir a transição dessa criança. Né? Ela não é interrompida. E, em consonância com essa pesquisa, nós tivemos um cadastro que também garante que essa criança que está na educação infantil não vá para outra rede, que não vá para outras escolas, que fique no seu território. E aí a gente junta o território, os equipamentos públicos, política pública com o seu estudante na centralidade. Então, o projeto APA em Belo Horizonte, quando a gente lê a proposta da Escola 2030 e a gente lê o projeto APA, eles dialogam, eles se juntam, e aí diz que nós estamos no caminho certo. E numa conversa aqui do início com quem entrou antes, que mineiro não perde o trem, né, gosta sempre de chegar mais cedo, é bom demais falar de educação com quem entende educação, com quem sente na pele, com quem sente no coração o que é educação. E como que a educação é transformadora e como que ela transforma o tempo todo. Então, Belo Horizonte acolhe esse projeto, acolhe assim, de braços abertos. Penso nessa forma de construção da educação integral como um único meio de sustentabilidade da educação. Da pandemia, nesse isolamento social, como que ela oportunizou essa escuta
de uma forma muito mais efetiva, de formações muito mais efetivas, mais significativas para o professor. Como que os professores da nossa rede, meus colegas, eu tenho muito orgulho de dizer, como que a gente está se reinventando todos os dias. Como que a gente dorme e acorda pensando como que eu vou surpreender o meu estudante, como que eu vou surpreender o meu aluno que está dentro de casa. Que universo é esse que ele está sendo levado para uma escola para dentro da sua casa? Que escola é essa que está sendo feita dentro da sua casa, que não tem um equipamento de tecnologia, que não tem um livro didático, que não tem um telefone com WhatsApp? Então, como que a gente pensa a educação nesse momento? Foi a ideia da Secretaria de criar um mapa socioeducacional para que esse estudante da rede municipal tenha o tratamento personalizado. O estudante que tem as condições de atender, né, um professor pelo WhatsApp, ele vai ter orientação pelo WhatsApp. O outro que tem pela tecnologia, de uma plataforma, ele também vai ter. O outro que precisa de um kit físico, livro, apostila, material, ele vai receber. Seja através da escola, seja através na portaria da escola, seguindo todos os protocolos, seja através de um motoboy, seja através dos correios, mas o aluno vai receber. E isso é pensar educação transformadora. Não fazer de forma igualitária para todo mundo, né? A gente está tratando cada um na sua especificidade. Não acredito que a gente tenha acertado 100%, mas a gente tem uma grande chance de estar fazendo uma história, de estar fazendo realmente uma história num cenário político que não é favorável e numa capital que eu considero muito à frente em termos de política pública, de autonomia, de construção coletiva, de escuta de uma rede que é muito forte, né? A educação em Belo Horizonte ela é muito forte. Então, o que eu penso, o que a Escola 2030 vai nos trazer? Reflexão, planejamento e, mais uma vez, que forma que a gente avalia? Que avaliação é essa que a gente faz desse estudante? Que conexão tem essa prefeitura? Né? Se eu não me engano, foi uma das primeiras secretarias a aderir ao programa. Que conexão é feita entre o programa e a ISMED de BH? Então, eu coloco aqui o meu coração, a minha gratidão por estar aqui nesse movimento de inovação. A gente gosta de inventar moda, de criar possibilidades para que o nosso aluno estude, para que o nosso aluno aprenda e para que nós também aprendamos, para que a gente também seja instrumento de mudança dentro do que a gente faz, dentro do que a gente acredita. Os desafios que nós temos em qualquer, né, como qualquer rede, eu acredito muito a questão da transição dos nossos meninos. Nós temos bairros, a maioria de mais distante, que os meninos transitam muito entre as redes. Esse seria um grande desafio, mas que também já foi sanado com o cadastro e foi sanado também com a construção dessa escola APA, que o menino entra a partir de 3 anos e vai até os 8 anos, na concepção do APA da infância. Só que a gente não parou por aí. Nós estamos agora já terminando o projeto do APA adolescente, porque ele vai, né? Nosso estudante cresce. Sem perder de vista, nós temos alunos de EJA, né? Da EJA, da educação de EJA, de jovens e adultos. Nós temos meninos e meninas de correção de fluxo, que é uma metodologia muito bacana de correção de fluxo, onde os meninos, a gente tem 90% de aprovação. E não é aprovação automática, é uma aprovação responsável. E, nesse sentido, a gente tem tentado construir com os professores, com o coordenador geral pedagógico, que também é um cargo novo dessa gestão, onde nós temos uma pessoa em cada escola
responsável por fazer esse diálogo entre os turnos, entre os ciclos, e isso vem facilitando. Não tivemos o melhor deles, mas nós não perdemos muitos meninos. Nós temos eles vivos, nós temos eles seguros e bem alimentados, que foi uma das primeiras preocupações nossas em Belo Horizonte. E não é no gabinete que a gente faz a educação, não é na secretaria, no órgão central. A gente faz a educação escutando a escola, escutando o professor. E eu penso muito na possibilidade. Que possibilidade que é o programa da Escola 2030 traz para nós? A construção de novos parâmetros. Os parâmetros são esses. Como avaliar a aprendizagem com base na educação integral. Então, não sei meu tempo, Thaís, eu sou ruim de tempo e fiz o roteiro, mas acho que eu acabei fugindo aqui. Fugiu, não. Está tranquilo? Então, eu deixo aqui a minha gratidão, vou desligar o meu microfone para ouvir, né, os outros colegas e volto depois em outras perguntas. Um beijo grande para cada um e gratidão por estar aqui. Gratidão a você, Socorro. Muito bom trazer a perspectiva da Secretaria da Educação, já ir trazendo essa ideia para a gente de que não estamos falando de 100 organizações educativas isoladas, mas a nossa meta é 100% de todas as escolas do Brasil serem transformadoras, começando com as 530 de Belo Horizonte, né? A gente está sempre querendo chegar em todas e a gente vai criar aqui os caminhos para isso, né? Daí a importância de vocês estarem aqui com a gente, vocês da Secretaria. Passo já a palavra para a nossa querida Ana Rosa Calado. Oi, gente, vocês estão me escutando? Sim. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje. É muito gratificante para a gente que é jovem estar dentro de um espaço de diálogo e falando principalmente também sobre o tema tão necessário quanto a educação. E também falando sobre outras epistemes, sobre outras origens, né? Então, quando a gente começa a falar sobre a perspectiva da juventude sobre as educações, a gente precisa também entender a pluralidade, né? E aí, a partir disso que eu começo a conversar com vocês aqui agora. Eu faço parte do Engaja Mundo, eu sou aqui de Belém do Pará, na Amazônia, então, falando a partir do meu lugar de fala, né? A gente, dentro do Engaja Mundo, trabalha com lideranças juvenis, né? Trabalhamos com as juventudes e com a perspectiva de que essas pluralidades e essas vivências, elas trazem novas perspectivas do que é o mundo e do que a gente pode querer para as possibilidades de mundos, né? Então, o Engaja Mundo trabalha diretamente com essa noção de que as juventudes elas podem mobilizar as realidades e trazer com essas mobilizações novas formas de interpretar o ato de se educar e as formas de aprendizagem. Então, eu parto de um lugar que trabalha com a educação não escolar e que interroga a todo momento a prática escolar, né? E essas interrogações, elas surgem a partir do momento em que as juventudes começam a entender que elas também são produtoras de saberes e que esses saberes, eles precisam ser considerados nos processos de aprendizagem das escolas. Então, é nesse momento que as escolas 2030 e o Engaja Mundo se encontram, porque ambos interrogam, né? Quais são as possibilidades de aprendizagem que nós podemos trazer para o mundo e como essas possibilidades de aprendizagem nos fazem levantar novas maneiras e alternativas de se educar. Então, o Engaja, o Engaja Mundo a gente chama de Engaja, né, no termo mais corriqueiro do dia a dia, trabalha diretamente com a ideia de que as educações elas são plurais, né? E essas pluralidades elas surgem a partir do momento em que todos nós somos sujeitos plurais. Então, não tem como a gente homogeneizar o ato de educar. Não tem como dizer que existe somente uma forma de se educar, mas que existem maneiras distintas
de se estar no mundo e de se conceber o que é educação. Então, a gente parte da ideia de que as árvores educam, que as águas educam, que o silêncio educa, que o diálogo educa. Então, essa é a nossa perspectiva enquanto juventude sobre o que seria a educação. Então, a todo momento, quando a gente faz os nossos diálogos, com mais de 20 núcleos locais no Brasil todo, a gente traz com a gente a ideia de que nós também somos educadores, né? Não necessariamente a pessoa precisa ter um diploma para ela dizer que ela está ali no processo de aprendizagem, de ensino e aprendizagem. E essa é a forma que a gente trabalha dentro da educação não escolar, dentro do Engajamundo. Todos nós temos muito a ensinar e todos nós temos muito a contribuir com o mundo. E dessa forma a gente mergulha incidindo em muitos lugares. E essas formas de incidir partem muito do que a gente encontra como necessidade dentro da sociedade. Atualmente, nós temos trabalhos voltados para as eleições e as eleições de uma forma que não sejam engessadas, né? Falar de política não é somente falar sobre o antigo, sobre o passado. É, acima de tudo, falar sobre o novo, sobre o que vem para o futuro, sobre o que está acontecendo agora. Então, quando a gente se propõe a falar sobre eleições e sobre como a gente quer o nosso futuro, a gente também se propõe a falar sobre educação, sobre o que é que a gente quer para as frentes de ensino que a gente está querendo abordar. Quais são as alternativas que nós, enquanto juventude, propomos para o mundo. E aí a gente sai incidindo no mundo com o que a gente acredita que seja essencial, que justamente é tentar fazer com que se considere as pluralidades, se considere as diversas necessidades e também se enxergue a necessidade da educação ela ser inclusiva e diversa. Então, é como se a gente partisse da ideia de que a amplitude ela precisa ser considerada, mas que a gente também precisa enxergar os lugares, enxergar os pontos, enxergar o que foi escondido, o que se esconde, para a gente poder conseguir trazer isso tudo para o nosso dia a dia e para os nossos debates. Então, a partir dessa perspectiva que a gente traz dentro do nosso movimento, porque um movimento social ele também tem dentro de si saberes e debates e práticas que revelam outras educações, a gente parte da ideia e começa a discutir sobre como é que as juventudes elas podem dialogar diretamente com o programa das escolas 2030, né? Eu trago um pouco da experiência do Engajamundo, mas existem muitas outras juventudes que estão aí e que estão querendo falar sobre as suas vivências e também trazer as suas vivências para os espaços. E as escolas 2030, elas têm, o nosso programa tem um poder muito de multiplicadores, né? De mobilizadores. E a juventude, ela traz consigo isso, de enxergar como multiplicar novas frentes de debate, novas frentes de diálogos. Então, se a gente traz a juventude para perto, a gente traz realidades distintas, a gente traz outras formas de se estar e de se ler o mundo. A gente, em vez de trazer só um mundo, que é aquele mundo que a gente conhece, né, que é o mundo colonial, que não enxerga o diverso, que não enxerga o que está além, o que eles insistiram em esconder, a gente, quando olha para as juventudes e também olha para outros sujeitos que tiveram suas histórias silenciadas pelos processos que a gente sempre debate voltados para a colonização e assim por diante, a gente traz com as juventudes uma nova forma de ressignificar o ato de educar. E aí as escolas 2030 traz isso consigo, né? De olhar a partir do sul, de olhar a partir do lugar, do miúdo, do pequeno, daquele pontinho que a gente acredita que seja, que possa ser desconsiderado, mas que na verdade faz parte de todo esse ciclo que é a vida. Então, eu aqui enquanto juventude, representando a Amazônia também, e todos os lugares que me compõem, que compõem os espaços por onde eu circulo, digo que o programa tem muito a contribuir com como a gente vai começar a ler a juventude, a educação de agora em diante, né? Não é como se o programa ele viesse dizer que existe uma forma de se educar,
mas ele vem dizer que existem pluralidades e formas distintas de se ler isso tudo. Então, trazendo sujeitos ímpares, trazendo visões distintas, a gente consegue trazer novas ideias e novas possibilidades e alternativas de se entender as nossas epistemes, né? As nossas origens e os lugares de onde nós estamos falando. Então, eu acredito que as juventudes elas estejam ligadas justamente nesse momento. E é extremamente necessário a gente escutar o que essas pessoas têm a dizer, né? E a pesquisação, ela nos possibilita isso. Então, a pesquisação, ela é entrar, né? Ela é se inserir dentro dos espaços e escutar. E, além de escutar, também agir. E, a partir disso tudo, construir novas possibilidades. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer esse movimento para descolonizar a nossa própria fala e a nossa própria maneira de conceber esses saberes, a gente também assume que é a hora de construir novas alternativas a partir do Sul, a partir do que nós somos. Então, eu acho que é nesse viés que a gente vem trabalhando atualmente enquanto juventude, que está aqui ocupando e trabalhando juntamente com esse programa gigante, que tem muito a contribuir com o que a gente vai fazer de agora em diante nesse mundo. É isso. Obrigada, gente, pelo espaço. Obrigada, você. Que fala inspiradora. Que bom a gente poder ouvir, né? Tá aqui nessa potência da juventude, do movimento social, para não nos deixar cair no desânimo que estão insistentemente querendo nos jogar, né? Gente, a gente tem agora mais 15 minutos para conversas, enfim, claro que é um tempo muito curto para 184 pessoas que estão aqui nessa chamada, mas, enfim, esse é um primeiro encontro de muitos que acontecerão nos próximos 10 anos, começando já agora, imagino que todos saibam, mas enfim, a partir de 5 de outubro a gente começa um processo que, por falta de uma palavra, a gente está chamando de formação, mas não é exatamente uma formação, um curso, é um conjunto, um percurso que faremos juntos até o dia 3 de dezembro, encontros síncronos e atividades não síncronas, para construir toda essa estrutura aqui, em que as 100 instituições, as respectivas secretarias de educação, os pesquisadores que fazem parte dessa rede de pesquisadores envolvidos nessa iniciativa, como que a gente vai criar as bases para organizar toda essa tarefa. Então, esse aqui é só o começo da conversa, temos esses 15 minutos. Thaís, temos questões? Que apareceu aí? Olha, a Jerusa Milanês se inscreveu para fazer uma pergunta. Não sei se ela quer abrir o microfone. Boa tarde a todos e a todas. Na verdade, não era uma pergunta apenas. Eu vou tentar ser breve. Agradeço de antemão a oportunidade, é um privilégio estarmos entre vocês. Vejo que tem muito conhecimento, muita riqueza, haverá muita troca, muito aprendizado. Eu represento José Renato, uma escola no interior de São Paulo, em Santa Bárbara, ela fica à margem. Vou falar brevemente. Nós tínhamos desafios, a gente fala tanto do processo de ensino, aprendizagem, geralmente com foco apenas no aluno, mas nós temos uma questão anterior sempre a cuidar, que é dos profissionais, né? Nós tínhamos uma escola desacreditada, onde todo final de ano havia um processo de remoção e não sobrava ninguém na escola, a não ser as cozinheiras. Até a equipe gestora largava a escola. E nós tínhamos um outro agravante, porque a gente pensa, como nós temos uma escola de educação integral,
nós vemos o ser humano integralmente, obviamente. Então, uma escola onde os alunos ficam 9 horas diárias na escola. Além da questão das faltas, nós tínhamos um agravante que era um ponto de venda de drogas de frente ao portão, coisa de 5 metros do portão da escola, onde as famílias ficavam lá com as crianças. Então, nós tivemos que cuidar, vou ser breve, repito, cuidar, encontrar um projeto, alguma forma de chamar a atenção. O professor estava com a autoestima baixa, o aluno, a equipe como um todo. E nós cuidamos desta parte com um projeto que chamava FAP, Família, Amor, Paz e Esperança, onde nós tivemos que olhar para dentro de nós, enquanto comunidade, de reunir os pais, de colocar e dizer, olha, nós temos um problema e precisamos ouvi-los e nós precisamos sair dessa situação de estagnação a qual nos encontramos. Então, tivemos que cuidar de tudo isso antes para dar sequência à questão do que eu vou chamar aqui de ensinagem, não apenas de ensino-aprendizagem. Com vários atores da sociedade como um todo, não somente a comunidade local. Pedimos auxílio à Secretaria de Educação, nós, às vezes é preciso gritar, dizer, né, como se sente, como está. Superada essa fase, nós pensamos em uma outra proposta, que era como manter essas crianças com interesse dentro da escola por 9 horas. É muito tempo, né? Então, começamos a buscar alternativas e encontramos, para além de tudo que foi revisto na questão pedagógica, tão essencial, o que nós tínhamos a acrescentar. E foi onde entrou o trabalho das oficinas, xadrez, música, com ensino e instrumento mesmo, o canto. Então, nós fomos nos reinventando. O resultado disso é que, dado um certo tempo, naturalmente veio o resultado. A gente brincava, falava com a secretária da Educação que a nota musical, que foi um destaque gigantesco, tinha que ornar com o resultado pedagógico propriamente dito, não que a gente buscasse apenas um número, mas nós queríamos ver essas crianças como protagonistas, com esse sentimento de pertencimento, com orgulho de estar lá. A escola teve as portas abertas em período noturno, para ofertar alternativas para essas famílias que tinham o tráfico até então como meio de vida para elas, como única possibilidade. Então, foi um movimento para toda a comunidade, não somente os alunos, não somente a comunidade interna. E que a escola como um todo, da entrada ao final, a cozinha, todos se empenharam. Temos muito a aprender aqui, ouvi já algumas falas, sei de outras pessoas que não conseguirão se colocar hoje, que é de muito crescimento, estamos assim imensamente felizes por representarmos, por estarmos aqui entre vocês, esse programa, e como foi colocado, né? O que está atrás dos muros, porque tem as questões que já estão postas pelas pesquisas atuais, pelos estudiosos, pela opinião pública. E eu quero dizer, como a maioria aqui já sabe, independente do local onde se encontra a criança, no centro ou na periferia, ela é capaz de aprender. Então, nós temos uma diversificação da cultura, consideres. E é isso, teria muito mais, mas eu estou de olho aqui no relógio. Então é isso, gratidão imensa. Mesmo no trabalho virtual, a gente está se reinventando. Nós temos um projeto que chama Encantalendo, né? Pensando que o público que a gente atende, a maioria, os pais nem são alfabetizados. Então, a gente não poderia deixar decair o trabalho. Então, temos uma série de coisas ainda que podemos compartilhar com vocês.
e quero muito, muito, muito aprender com vocês. É isso. Obrigada, Francisca. Quero cumprimentar a Claudinha e agradecimento. Muito obrigada. Chegou uma pergunta aqui para mim da Márcia, fazendo uma referência a um artigo em que eu escrevi no Centro de Referência de Educação Integral, com o nome de Nada Será Como Antes, quando começou a pandemia. E rapidamente eu queria trazer, a partir dessa questão que a Márcia colocou, uma pequena reflexão, assim, que a gente ocupar esse momento, né? A Márcia coloca que não sente que estamos sendo ouvidos e que essa perspectiva negacionista do governo é uma perspectiva muito, enfim, que nos desempodera em vários sentidos, né? Mas eu queria trazer aqui a reflexão e o chamado para a gente ocupar esse momento do volta às aulas ou não volta às aulas, né? Que passados esses meses todos da pandemia e do isolamento, agora está na pauta o tal do retorno às aulas, como se fosse possível retornar ao passado, né? E isso não irá acontecer da forma que nós desejamos se nós não ocuparmos esse espaço, se nós não reivindicarmos, lutarmos e nos articularmos para que o presencial seja, o momento do retorno ao presencial seja o momento da criação do novo e não o momento do retorno ao velho, né? Então, queria deixar aqui só como uma reflexão e trazer a riqueza desse grupo, né? Que tem gente do Brasil todo, escolas, secretarias, pesquisadores, e a gente tem uma força importante, cada um no nosso lugar, de mostrar, né, como é que pode ser diferente, e que finalmente essas organizações de vocês possam ser olhadas como referência, já que todo o modelo anterior está em suspenso ou já ruiu, né, das carteiras enfileiradas, das salas cheias, e as pessoas estão procurando novas referências, né? As instituições estão procurando, as secretarias estão procurando, os pais estão procurando, os professores e os estudantes, e nós temos essas referências para dar. Então, queria deixar aqui essa convocação para a gente não esmorecer nesse momento, que agora é a grande oportunidade que a gente tem. Mais alguma questão? Alguém quer falar? Thaís, chegou mais alguma coisa? Acho que não chegou mais nada aqui pelo chat. Alguém gostaria de colocar o nome, mandar a questão aqui agora? Senão acho que a gente segue para o encerramento. Não, era só o que ela tinha naquele que eu fui de sexta. Todas as 100 escolas já foram selecionadas. Chegou essa pergunta. É uma pergunta? Eu vou deixar, se é uma pergunta, vou pedir para Thaís Mesquita, está aqui? Oi, estou, desculpa, como eu Quer fiz. responder essa pergunta? Claro. Então, a gente está num processo ainda de seleção das 100. A formação que começa agora 5 de outubro, formação essa iniciativa, né, de troca de conhecimento e construção conjunta da pesquisação, ela é parte desse processo de seleção das 100 organizações educativas que farão parte da pesquisação. Mas, para além dessas 100 organizações educativas, a gente tem também outras que farão parte do programa de forma mais ampla, né? Então, a resposta objetiva e curta é: não, ainda não temos a seleção final das 100 organizações educativas. Tem que dar. Eu achei que eu tinha. Bom, a gente está chegando aqui nos últimos 3 minutos do nosso encontro. Não acho que não dá para todo mundo que falou fazer palavras finais, mas vou pedir para o Eli fazer algumas considerações finais, se despedir. Obrigado, Helena. As considerações finais são de que não finalizou. Isso aqui
é parte do processo. Também não é o início, porque isso já começou faz muito tempo. Começou com todo mundo que está aqui e muitas outras pessoas que estão tentando de várias formas e aprendendo e ensinando, né, como foi dito aqui várias vezes, e de formas muito diferentes, né? A Ana Rosa, especialmente, ressaltou uma coisa muito importante, né? Ela falou em educação no plural, educações, né, diversidade, que é tudo o contrário do nosso costume. Nosso costume é de fazer as coisas homogêneas, de cima para baixo, e fazer com que as pessoas, os grupos se encaixem naquilo que é estabelecido, né? O negócio é outro, é esse que a gente está falando aqui, de inverter completamente isso, né? Fazer com que aquilo que se realiza seja adequado às características, às aspirações, à criação dos indivíduos e dos grupos. E esse é o espírito da coisa. Isso foi retratado aqui com as experiências, né, que puderam ser apresentadas de maneira resumida e com as demais que estão nesse campo. E então agora é tocar para frente e teremos várias outras oportunidades para retomar essa conversa e fazer outras e fortalecer esse nosso campo, que tem tudo para ser uma grande contribuição para o Brasil e para outras realidades pelo mundo. E é isso. Bom, obrigada, Eli. Helena? Estou aqui. Obrigada, Eli. Sabia que você ia ter esse poder de síntese necessário para esses 2 minutos que restavam. E é isso, a gente continua junto, na maior expectativa que um próximo encontro de todos nós seja presencial, mas muita coisa ainda vai acontecer, já vai acontecer aqui nesse espaço do mundo virtual. Muito feliz, gente, de estarmos todos juntos, continuamos em contato e costurando e construindo. Muito obrigada. Beleza. Gente, obrigada. E acessem o nosso site, tá? escolas2030.org.br para conhecer mais sobre o programa. Obrigada, Thaís, Helena, Eli, todos aqui presentes. Um beijo e até o próximo encontro. Beijos.